Agora vou mencionar algo que verdadeiramente vai atrair sua atenção, e essa declaração deve genuinamente te motivar a buscar a verdade. A Bíblia é a mensagem de Deus. A Bíblia revela Jesus Cristo, e é um recurso para todo crente que procura conhecer a divindade. A Bíblia é o que todo crente deveria contemplar dia e noite, pois traz fé. A fé vem pelo escutar e escutar a mensagem de Cristo. Quando alguém acolhe a mensagem divina e a internaliza, quando a estuda e a segue, ela pode transformar o coração e superar padrões pecaminosos de pensamento. Dito isso, há muitos que distorcem as Escrituras para o mal, as usam para obter ganho financeiro, as utilizam como meio de manipulação. E o que frequentemente ocorre é que uma falsidade é contada com apenas um pouco de veracidade. O objetivo de Satanás é adotar crenças prejudiciais com apenas um pouco de verdade e fazer as pessoas acreditarem nelas. No entanto, a verdadeira mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo salva, e é esse conhecimento que leva à mudança e ao arrependimento. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 4 diz: Eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a paciência e ensino. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Paulo está escrevendo para verificar seu bom amigo Timóteo, que pastoreia a igreja em Éfeso. Paulo era mais um mentor e figura paterna para Timóteo, e ele lembra Timóteo de continuar pregando a palavra de Deus. Apesar de sua pregação, haverá pessoas que não querem ouvir a palavra, mas apenas coisas que as deixem felizes. Ao fazer isso, elas inventarão falsos evangelhos. O Evangelho de Jesus Cristo nunca muda. O Evangelho nos ensina que somos pecadores que merecem o julgamento de Deus. No entanto, Deus providenciou um caminho para nos salvar desse julgamento. Ele enviou Jesus, que era perfeito, enquanto tínhamos pecado em nossa vida, Jesus não tinha pecado. Mas, apesar de ser irrepreensível e sem pecado, Jesus foi colocado na cruz, suportando o julgamento que merecíamos por nossos pecados. Ele morreu, mas ressuscitou 3 dias depois, mostrando que tinha poder sobre o pecado, a morte e Satanás. Agora, aqueles que, pela graça, confiam em Jesus, receberão a recompensa da vida eterna com Deus. Quando alguém realmente acredita na mensagem do Evangelho, isso deve mudar radicalmente o coração. Vamos supor que você esteja planejando vir à minha casa. Você está atrasado 15 minutos, mas finalmente entra pela porta da frente. Eu pergunto por que você está atrasado, e você me conta que um caminhão estava viajando a 130 km por hora, você acidentalmente entra na frente do caminhão e ele te atinge em cheio. Você estava atrasado porque o caminhão te atingiu. Eu te chamaria de mentiroso, porque você estaria morto se tivesse sido realmente atingido por um caminhão a 130 km por hora. Isso teria te mudado. Agora, Deus é muito mais poderoso do que um caminhão em movimento. Se houver uma colisão genuína entre você e Jesus Cristo, você não será o mesmo. Isso deve te mudar. E vai te mudar. A mensagem do Evangelho muda nossos corações, o que leva a uma mudança de ação. Satanás frequentemente apresentará um falso evangelho com um pouco de verdade. Ele parece bom, mas falta sabor e substância. Esse tipo de evangelho geralmente não tem convicção de pecado ou mudança associada a ele. Um exemplo desse falso evangelho é o evangelho que ensina que, se simplesmente acreditarmos em Deus, estaremos bem para ir ao céu. Nunca há necessidade de reconhecermos nosso pecado ou o chamado para mudar. Há um pouco de verdade nesse evangelho, devemos acreditar que Jesus morreu por nossos pecados. No entanto, essa crença deve levar a uma vida transformada, a um arrependimento. Muitos não querem ouvir isso, então, em vez de buscar o verdadeiro evangelho, eles encontram um evangelho que agrada aos seus ouvidos. Outro falso evangelho que Satanás frequentemente promove é o evangelho da prosperidade.
Esse Evangelho nos ensina que, se aceitarmos Jesus em nossas vidas, tudo correrá bem para nós. Se apenas acreditarmos com força suficiente, ficaremos ricos, nunca ficaremos doentes e viveremos a vida dos nossos sonhos. Há um pouco de verdade nisso, no sentido de que receberemos uma bênção de Deus quando aceitamos Jesus. No entanto, essa bênção não é física, mas espiritual. Recebemos a própria presença de Deus em nossas vidas e estaremos com Ele para sempre no céu. Ao olhar para Jesus, que era perfeito, sua vida foi nada além de difícil. Ele era sem teto, odiado e até mesmo morto. O Evangelho de Jesus Cristo também nos promete que sofrimento e perseguição virão para aqueles que o seguem. No entanto, a pregação do Evangelho da prosperidade agrada aos ouvidos daqueles que estão ouvindo. Ele não chama para a transformação do coração, mas chama o ouvinte para uma vida mais atraente. Um último falso evangelho que agrada aos ouvidos é o evangelho do moralismo. Esse evangelho ensina que tudo o que Deus quer é que sejamos boas pessoas. Há alguma verdade nisso também. Deus nos chama para sermos boas pessoas. No entanto, nossa bondade não vem de nós mesmos, mas de Cristo. O evangelho do moralismo nos ensina que, para obter o favor de Deus, devemos ser bons. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que recebemos o favor de Deus, o que leva a uma vida transformada pelo Espírito Santo. No Evangelho do moralismo, não há graça. No Evangelho de Jesus Cristo, a graça leva a uma mudança de coração. Agora, é da natureza humana não querer ser informado de que precisamos mudar algo em nossas vidas. Sentimos culpa e vergonha quando sabemos que não somos bons o suficiente. É por isso que Satanás usa falsos evangelhos. Esses falsos evangelhos geralmente não se concentram em nossa própria natureza pecaminosa que precisa ser mudada, porque não há um chamado para mudar. É por isso que os ouvidos coçam das pessoas são atraídos por esse tipo de doutrina falsa. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo nos diz que não há ninguém justo nesta terra e que o pecado em nossos corações polui nossas vidas. No entanto, Deus não nos deixa nessa situação. Ele enviou Jesus Cristo para consertar nossos corações pecaminosos e, assim, mudar nossas ações. Mas Satanás quer nos enganar para que pensemos que não precisamos mudar. No entanto, Jesus veio nos mostrar que precisamos mudar e que essa mudança ocorre por meio dele. Portanto, eu encorajo você a buscar a verdade que está na Palavra de Deus, a verdade que é Jesus Cristo.